Você já deve ter ouvido alguém falar alguma vez que estava com calor ou então que o dia estava muito quente. São termos como esses que fazem com que a gente confunda o real conceito entre calor e temperatura. Assista até o final do vídeo e você irá compreender qual é essa diferença. Galera, antes de iniciar o vídeo, já queria que vocês se inscrevessem no canal e dessem aquele like para apoiar nosso conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo para que eu possa responder posteriormente. E então vamos lá para o conteúdo. Galera, vocês alguma vez na sua sala de aula ou na sua própria casa já deve ter feito o teste ou tentar perceber e dizer que algum objeto está mais frio ou mais quente que outro. Por exemplo, se você estiver em uma sala e estiver numa cadeira de alumínio com plástico e você pegar no plástico e pegar o alumínio ao mesmo tempo, você vai dizer que uma parte está mais quente e outra está mais fria. Provavelmente você vai dizer que o alumínio está mais frio. No entanto, o que nós podemos perceber é que como os dois objetos estão no mesmo local, eles provavelmente terão a mesma temperatura. Se eles terão a mesma temperatura, você vai estar se equivocando em dizer que um está mais quente que o outro. Isso quer dizer que o que você está percebendo na verdade é a sua sensação térmica. Como se você estiver num dia ensolarado, você vai dizer que está calor, né? Na verdade, isso você está se equivocando porque isso é sua sensação térmica. A sensação térmica ela depende de outros fatores além da alta temperatura. No entanto, o conceito de calor não é uma coisa estática, não é algo que seja estático para você poder dizer que está com calor ou que vai fazer calor. O conceito de calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso quer dizer que se eu tiver um objeto com 50 graus Celsius e tiver outro com 10 graus Celsius, e eu colocar os dois em contato, os dois vão trocar, vai haver a troca de energia térmica através do calor, e essa troca de energia térmica vai fazer com que eles, ao final dessa troca, tenha as suas temperaturas iguais. Isso quer dizer que o calor sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso quer dizer que você não pode falar que algum corpo vai esfriar outro. Por exemplo, eu não posso dizer conceitualmente que se eu colocar uma água quente na geladeira, a geladeira vai esfriar a água. Na verdade, a água quente que vai esquentar a geladeira. Só que ela vai perder muito mais calor até com que sua temperatura vá diminuindo. Então, sempre o processo de transferência de calor será dessa forma, do corpo que possui mais temperatura para o corpo que possui menos temperatura. Então, depois disso, nós entramos no assunto chamado de equilíbrio térmico. Como eu falei para vocês, quando os corpos eles estão a temperaturas diferentes e eu coloco eles em contato de alguma forma, vai haver essa troca de calor. Essa troca de calor vai acontecer até que a temperatura dos dois corpos, dois ou mais corpos, cheguem ao mesmo valor. Quando elas chegarem ao mesmo valor, nós dizemos que elas estão em equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é quando a temperatura de um corpo é igual à temperatura do outro corpo depois da troca de calor. Depois que os corpos entram em equilíbrio térmico, a troca de calor cessa, ela acaba. Não vai haver mais troca de calor e os dois vão permanecer naquela mesma temperatura até que alguma outra coisa interfira nesse equilíbrio. Então até aqui nós falamos de calor e de equilíbrio térmico. Falamos que o calor é a energia térmica transferida do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura e que o equilíbrio térmico é quando os dois corpos após a transferência de energia ficam com a mesma temperatura. Agora, o que é temperatura? A temperatura, ela é, diferentemente do calor, ela é a velocidade com que as moléculas ou partículas de um objeto
estão se movimentando. Então, por exemplo, vamos imaginar que um objeto possui um determinado átomo. Se ele está a uma temperatura de 10 graus Celsius, aqueles átomos vão estar com uma determinada movimentação. Se a sua temperatura aumenta, a movimentação desses átomos vão começar a aumentar. Ele vai começar a se movimentar com mais velocidade. Se a temperatura diminuir para menos de 10 graus Celsius, os átomos vão começar a ficar mais devagar, vão se movimentar mais lentamente dentro do seu objeto. Isso quer dizer que a temperatura, na verdade, vai medir o quanto vai haver a movimentação dessas moléculas. Qual vai ser a energia cinética média desses átomos. Isso quer dizer que nós podemos simplificar esse termo falando que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, o grau de agitação dos átomos. Beleza? Galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo e já dê aquele joinha para apoiar o nosso conteúdo, certo? Então até mais. Valeu!